Sejam bem-vindos à aula número 10. Nessa aula a gente vai tratar de políticas macroeconômicas, basicamente de dois tipos de política, política fiscal e política monetária. Então vamos lá? Esse gráfico aqui, gente, eu trouxe, porque ele mostra a evolução do produto interno brasileiro, do PIB, desde 2012 até 2018 e a previsão que existe para 2019. Eu quero chamar a atenção de vocês principalmente para a linha, tá? A barra mostra a evolução do PIB em reais, né? Então vai crescendo mesmo ao longo do tempo. Mas a linha mostra a variação real que é já descontada a inflação, tá? Quanto que a economia cresceu ou encolheu. Queria chamar a atenção de vocês que até 2013 a gente tem ali uma variação que chegou ali em 3%, chegou a 5,8%, 6,1%, 7,5% de crescimento em 2010, o ano passado, o ano anterior tinha sido ruim, tá? Mas eu quero chamar a atenção principalmente ali dos anos 2014, 15, 16, 17, 18 e agora 19. Vocês observem que desde 2014 a economia brasileira tem crescido muito pouco e encolheu em 2015 e 2016. Encolheu 3,5% em 2015 e 3,3% em 2016. Né? E depois não se recuperou. Cresceu muito pouco, 1,1% em 17 e 18, e para esse ano as expectativas estão entre 0,5% e 0,8% de crescimento. Isso nos mostra que a economia brasileira está desde 2014 patinando, né? Aquele ritmo de crescimento bom que a economia brasileira vinha tendo, ele deixou de existir, a crise chegou aqui no Brasil, né? E a gente tem observado isso com o aumento de número de desempregos. Hoje são 13 milhões de brasileiros que estão desempregados, né? Então o governo olha para esses dados e ele fala: meu Deus, o que eu posso fazer para melhorar essa realidade e fazer a economia crescer de novo? Então, o governo tem alguns instrumentos à sua disposição para tentar reativar a economia e fazer com que o PIB volte a crescer o que ele crescia antes. É sobre essas políticas que a gente vai tratar nessa aula número 10. Tá? A primeira política que existe é a política fiscal. Tá? Então, a gente sabe que o Produto Interno Bruto, o PIB, que é aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, ele é a soma de todos os bens e serviços finais que foram produzidos no Brasil. Esses produtos que foram produzidos, eles são consumidos ou pelas famílias ou pelo governo, e também eles podem ser consumidos quando se está realizando investimentos. Tá? O investimento é o seguinte, o investimento é uma ampliação da capacidade de produção. O governo está decidindo produzir uma estrada, uma rodovia, melhorar a estrutura do porto, do aeroporto, etc. Tá? Por quê? Porque quando esse investimento se concretizar, a capacidade de produção no país, de escoamento das mercadorias, aumenta. Tá? Do ponto de vista privado, o investimento é a ampliação da capacidade de produção também, é o aumento de uma fábrica, é a construção de um prédio novo, é a compra de uma máquina, um equipamento, no caso do agronegócio, é a compra de trator, colheitadeira, que aumenta a capacidade de produção e a produtividade desse empreendimento. Tá? Só que antes de se ter esse investimento maturado, ou seja, antes desse investimento se concretizar na forma de uma rodovia nova ou recapeada, na forma de um porto ou um aeroporto melhorado, na forma de um prédio construído, de uma máquina ou de um trator pronto para ser utilizado lá no campo, o investimento exige a fabricação desses bens. Né? Então, para eu construir o prédio, eu preciso comprar cimento, pagar um aluguel de máquina, tenho que contratar trabalhadores. A mesma coisa para construir ou reformar estradas, portos, aeroportos. Então, o investimento, embora ele seja uma ampliação da capacidade de produção, para ele ocorrer, eu preciso comprar uma série de coisas. Tá? Então, a gente diz que o investimento, no longo prazo, ele aumenta a oferta. Mas no curto prazo ele aumenta a demanda, porque para eu construir o prédio, que eu vou dobrar minha produção na fábrica,
eu preciso comprar cimento, preciso comprar ferro, preciso comprar fio, preciso pagar mão de obra de pedreiros ou de construtoras. E isso tudo vai gerar dinheiro na economia que depois vai ser utilizado para comprar bens e serviços produzidos pelas firmas, pelos produtores rurais, ok? Então o governo sabe que o investimento, os seus gastos e o consumo das famílias são instrumentos que podem ser utilizados para retomar a atividade econômica, ok? No caso do governo brasileiro, o governo está com um problema fiscal grave há bastante tempo, em que vocês devem ter acompanhado, em que o governo tem reduzido os gastos. Então, fica muito limitado esse instrumento do governo de recorrer a um aumento de gastos para tentar ativar a economia. Se o governo gastasse mais, diversos jeitos, né? O governo gastasse mais, chegaria mais dinheiro na mão das pessoas e as pessoas poderiam gastar comprando bens e serviços, isso poderia ativar a economia. Mas o governo não tem esse dinheiro. O governo tem diminuído seus gastos, então esse não é um instrumento que está na mesa à disposição do formulador de política econômica, né? Para voltar, fazer o PIB crescer, para fazer o PIB voltar a crescer. Então o que resta? Resta basicamente, em termos de política fiscal, estimular o consumo das famílias e realizar investimentos, né? O governo pode sozinho ou junto, sozinho é mais difícil porque ele não tem dinheiro, mas ele pode, junto com a iniciativa privada, estimular investimentos e aí obras que estão paradas, etc., voltariam a ser operacionalizadas, seriam retomadas, e isso lá na frente, além de melhorar a capacidade de escoamento e de produção do país, no curto prazo já, nesse momento de retomada da obra, já geraria uma renda com o pagamento dos fatores de produção, mão de obra, que poderia levar a uma ativação, uma retomada da atividade econômica brasileira, tá? Agora, o consumo das famílias é o que normalmente os governos recorrem. Por exemplo, agora o governo Bolsonaro vai liberar o PIS/PASEP e o FGTS, que é um dinheiro que fica parado numa conta, que o trabalhador não tem acesso. O governo está liberando uma parte desses recursos e esses recursos podem ser utilizados para comprar novas mercadorias, ativando a economia, aumentando a demanda agregada e gerando aumento do PIB. Ou essas famílias podem usar esse recurso para pagar dívidas, mas que também dá um gás para o consumo das famílias, porque tem famílias que estão muito endividadas e vão poder usar esse dinheiro para pagar suas dívidas e fazer novas dívidas mais à frente, ok? Então, política fiscal normalmente está em cima de prover políticas, prover instrumentos que aumentem o consumo das famílias. Pode ser, por exemplo, o FGTS, que eu tratei, e pode ser também em termos de baratear o crédito, né? Aumentar o volume de crédito disponível para as famílias consumirem, comprarem eletrodomésticos, residências, carros ou bens de consumo, de bens de consumo imediato, aumentando, o governo faz isso aumentando o crédito disponível, dando uns incentivos para os bancos emprestarem mais, diminuindo as exigibilidades dos bancos, tá? E aí os bancos emprestam mais, ou emprestam a mesma quantidade de recursos a um preço menor, diminui as taxas de juros, né? Então aí a gente tem um aumento tanto do consumo como dos investimentos. E o investimento privado aumenta à medida que ele vê que o consumo das famílias está aumentando. Se o consumo aumenta, o empresário fala, olha, está aumentando o consumo, estou vendendo mais, eu preciso aumentar a produção para continuar atendendo essa demanda crescente. Então, o empresário também vai lá realizar investimentos, isso tudo contribui para o crescimento da economia, ok? Aqui eu trouxe um gráfico da política monetária, da evolução da taxa Selic, tá? Que é a linha azul. Tá? A taxa Selic, que hoje está em 6,5%, ela é a taxa básica de referência da economia. Então, no slide anterior, a gente estava tratando da política fiscal, como reativar a economia com os instrumentos de política fiscal, consumo das famílias, gastos do governo e investimento. E agora a gente está entrando na política monetária, que é basicamente a definição do custo do dinheiro na economia. Tá? A Selic, que é a taxa básica da economia, a taxa de referência, ela mostra basicamente quanto que custa para o governo se financiar. Então, se o governo precisa tomar dinheiro emprestado no mercado, ele basicamente paga a Selic. Ele paga um pouquinho mais que a Selic, mas isso é um detalhe,
é a taxa de referência do custo do dinheiro para o governo, tá? Então, se o governo paga 6,5 e ele vai emprestar para a população através de bancos públicos ou através de equalizações nos bancos comerciais, é esse número que vai dizer para ele quanto que vai custar ele aumentar a oferta de crédito no Brasil. Vocês veem que se o governo brasileiro paga 6,5%, esse é o mínimo que os bancos vão querer cobrar de um empréstimo para a população, porque se ele emprestar para o governo, ele paga 6,5%. O banco recebe 6,5%. Agora, em dezembro de 2016, essa taxa estava 14,25%. Então, qualquer um que quisesse tomar dinheiro emprestado, hoje vai pagar os 6,5% que o governo paga para o banco. Então, o banco só vai emprestar para a gente se a gente pagar 6,5% mais alguma coisa. Mas há 2 anos atrás, 2 anos e meio, foi ainda pior, porque o governo emprestava para os bancos, o banco emprestava para o governo recebendo 14%, então a gente tinha que pagar ainda mais. Eu estou querendo dizer que desde outubro de 2015, a taxa Selic, que é a taxa de referência, a linha azul que a gente tem ali, essa taxa tem caído. Ela é o preço mínimo do dinheiro a ser emprestado na economia, tá? Então, se o piso caiu, significa que as taxas para a população brasileira também caíram. E isso estimula um pouco o crescimento da atividade econômica, porque com taxas menores, a população se anima e vai nas lojas tomar mais dinheiro emprestado, nos bancos e nas financiadoras, para comprar para comprar bens de consumo, produtos da linha branca, geladeira, fogão, etc. E também para comprar carros, automóveis, motocicletas e fazer viagens e casas, etc. Comprar casas, etc. Tá? Então, a política monetária é um instrumento também de tentar reativar a economia via juros menores que estimulariam o consumo, ok? Então, basicamente, a gente tem essas duas políticas. A política monetária ela é muito importante no Brasil, no agro, porque essas taxas de juros, em última instância, vão definir as taxas de juros cobradas no plano safra, no plano agrícola e pecuário, né? Então, com taxa de juros a 6,5%, o governo brasileiro tem conseguido emprestar para um número maior de produtores, porque o que ele paga para o banco da diferença entre o que o banco cobra do produtor e o que o banco recebe do governo, a diferença é menor, né? Tem uma diferençazinha, e aí o governo brasileiro cobre essa diferença, né? Então, o plano safra são taxas de juros, em geral, a maioria ou algumas importantes subsidiadas pelo governo, né? E é uma política monetária que o governo utiliza para reativar a economia e estimular a produção, no caso dos produtos agropecuários. Bom, pessoal, então essa foi a aula 10, em que a gente tratou das políticas macroeconômicas, principalmente da política fiscal e da política monetária, e como que ela pode ser utilizada pelo governo para aumentar tanto a produção agropecuária como reativar a economia brasileira. A gente fechou agora o ciclo das nossas aulas, né, de fundamentos de economia. A gente teve 7 aulas de microeconomia e 3 de macroeconomia, e a gente vai discutir esses assuntos com mais detalhes também nos collaborates e nas nossas atividades. Bons estudos!